Olá, eu sou a doutora Soraya da Luz Sintra, da Universidade Federal de Uberlândia, e venho apresentar a comunicação Educação Ambiental Crítica, Interambiente e o papel do serviço social. A preocupação envolvendo preservação ambiental e desenvolvimento ganhou força a partir da década de 70, quando foi publicado o relatório de Roma. Documento apontava 5 grandes problemas a serem pensados e solucionados nos anos seguintes: industrialização acelerada, forte crescimento populacional, produção de alimentos insuficiente, esgotamento dos recursos naturais não renováveis e degradação do meio ambiente. Durante a primeira conferência, realizada já em 1972 em Estocolmo, essas questões foram colocadas em discussão. Na época, as Nações Unidas criaram um programa específico para o meio ambiente. Durante toda a década, outras pautas complementares foram discutidas por representantes dos países industrializados e por aqueles que pertenciam ao terceiro mundo, entendido como países em desenvolvimento. O Brasil, porém, foi um desses países que não ficou muito satisfeito, né, com essas questões, achando que os países, então, do primeiro mundo, queriam atrasar o desenvolvimento do Brasil. O Brasil foi na contramão, inclusive, da maioria. Ele resolveu fazer propaganda para atrair empresas europeias, né, que estivessem sofrendo algum tipo de sanção. Estávamos em plena ditadura militar, uma repressão muito grande, e não havia, né, quem pudesse segurar esse tipo de manifestação. A questão ambiental ela vai continuar em pauta nos anos seguintes. Em 1982, Nairobi cediu uma avaliação da conferência anterior, né, 10 anos anterior, com o estabelecimento de uma Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão, presidida pela primeira-dama da Noruega, pela primeira-ministra da Noruega, publicou em 1987 o relatório Nosso Futuro Comum, com a expressão desenvolvimento sustentável, usado pela primeira vez, e a indicação para que uma nova conferência sobre o meio ambiente fosse então realizada. Essa conferência, né, de 1992, ela acontece no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela fica conhecida como Cúpula da Terra, né? E ficou muito carinhosamente chamada de Rio 92 e Eco 92. Contou com a participação de 179 países, 188 chefes de Estado, mais de 1.000 pessoas estiveram envolvidas e foram assinados alguns documentos, como a Carta da Terra, algumas convenções, a Declaração de Princípios sobre a Floresta, a Agenda 21, entre outros. O que é possível perceber, então, desde que o termo desenvolvimento sustentável foi trazido e acompanhando e vendo tudo o que ocorreu no Brasil e no mundo, a gente percebe que, apesar de ser muito bonito, muito importante e ter um contexto também, né, muito interessante, ele não é aplicado. Nós temos muito mais a exploração do que a sustentabilidade. Alguns estudos mostram que, seja no Brasil ou em outros países, existem ações pontuais de sucesso na recuperação de áreas degradadas, porém, no que se refere às políticas públicas, percebe-se que há muito o que fazer. E os países capitalistas, como é o caso do Brasil, só possuem empresas e pessoas que anseiam por mais capitalismo, o que acaba destruindo o meio ambiente. Por exemplo, a tentativa de explorar petróleo na Amazônia, né? E em relação à recuperação de áreas, nós temos uma ação muito importante que foi feita pelo mundialmente conhecido fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou terras que foram da sua família. Foram terras que foram degradadas, né? Foram desmatadas para o gado, e ele comprou essas terras e recuperou um trabalho de mais de 20 anos. Não temos ações
como essa tão efetivas do ponto de vista governamental, mas tem outros exemplos individuais que não são, obviamente, suficientes para recuperar um país como um todo. As Nações Unidas, porém, deram vários direcionamentos ao longo desses anos todos, desde 1972, para os países pensarem, repensarem seus problemas. E hoje vivemos aí com metas a serem alcançadas até 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As Nações Unidas acompanham esses objetivos como um apelo aos países membros para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, garantir a paz, entre outros. Porém, dentro desse sistema que é vivenciado atualmente, o que nós percebemos é que o capitalismo gera mais desigualdade, consequente, mais pobreza. Não há, de fato, mudanças estruturais e efetivas. Entre esses objetivos estão a erradicação da pobreza como o principal, a fome zero, saúde e educação de qualidade, igualdade de gênero, energia limpa, trabalho decente, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, né, o que geraria todas as outras questões, com certeza, recursos hídricos também de qualidade, paz, justiça, né, entre outros. Mas, como percebemos, a própria paz, né, está muito longe de ser alcançada com os conflitos atuais entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, que atingem exatamente a população empobrecida que está morrendo. E outros conflitos em outros lugares que às vezes não chamam a atenção da imprensa internacional. Em relação ao meio ambiente, vemos no Brasil desmonte de legislações e vemos consequências terríveis, como as que ocorreram no Rio Grande do Sul. Mas enquanto o Rio Grande do Sul, no Brasil, estava vivendo esse problema com a chuva, outros países também estavam sendo atingidos pelas chuvas, como foi o caso do Afeganistão, Afeganistão, Quênia, Tanzânia, Emirados Árabes, China, entre outros. Esses pela chuva. E agora, mais recentemente, a Índia sofrendo com o calor. Termômetros registrando 50 graus e a população pobre indo para os hospitais com insolação. Então, precisamos realmente pensar muito a respeito dos objetivos, levando em consideração que faltam apenas 6 anos para 2030. Como que os governos, como que o Brasil vai de fato, né, alcançar essas ODS da forma que seria necessário? E a gente percebe que no dia a dia não é possível medir esse impacto e os índices brasileiros de combate à pobreza estão muito aquém, né, daquilo que seria. Os dados em relação a 2022 para trás foram publicados no ano passado pela FAO e apontava que 70 milhões de brasileiros estavam em estado de insegurança alimentar moderada, que é a dificuldade para se alimentar no dia a dia. Então, às vezes, ao invés de comer um prato de arroz e feijão, vai comer um pacote de bolacha, né? E que 21 milhões de pessoas estavam passando fome. Isso é inadmissível, né? Nenhum governo deveria é, aceitar esses números. E é claro que a gente sabe que o problema da insegurança alimentar, ele não é só do Brasil, mas ele é muito importante que a gente fale sobre isso. Dentro da minha comunicação, o objetivo foi falar, né, um pouco como tudo isso pode ser trabalhado pelo serviço social do ponto de vista de uma educação ambiental crítica. E aí, eu trago que a perspectiva da educação popular, ela já faz parte do serviço social. E por isso que o serviço social pode ser capaz de trabalhar com a educação ambiental crítica, porque é uma profissão interventiva, né? E essa profissão, ela é muito crítica. E é justamente essa criticidade que pode atuar na educação ambiental sem comprar falsas promessas, sem comprar o desenvolvimento sustentável como bonitinho, sem é,
trazer o que de fato interessa, que é a população ser capaz também de ter ferramentas de cobrança e poder. As assistentes sociais precisam se preparar teoricamente para compreender a estrutura ao seu redor, e o serviço social costuma fazer isso bem, com a sua teoria, com o material que hoje o serviço social tem. Essas reflexões vão ao encontro, né, da crítica à educação ambiental e precisam ultrapassar a vontade profissional. Como falar de preservação do meio ambiente quando a legislação não é respeitada? Quando os governantes fazem de tudo para flexibilizar? Não dá para a gente punir a população individualmente por questões que estão muito além ali da sua capacidade. Para trabalhar com educação ambiental, é preciso ter uma clareza de não culpar os indivíduos por morar em áreas de risco. É preciso estudar, entender por que as pessoas moram naquele determinado lugar, envolver a comunidade em busca de soluções. Não aceitar a remoção de famílias inteiras sem a garantia de colocá-las em lugares melhores, por exemplo. É preciso construir novas casas, incluir escola, lazer, cultura e todas as demais políticas que se fazem necessárias. Algumas cidades atingidas no Rio Grande do Sul já estão pensando sua reconstrução, e o serviço social pode participar dessas discussões em conjunto com outros profissionais das prefeituras, do governo estadual e do governo federal também. O serviço social, ele vai contribuir muito, né? Porque ele já tem esse papel de educador e traz a sua prática profissional. O nosso próprio conselho já traz isso. Traz que a educação ambiental insere-se nessas demandas emergenciais, traz que podemos atuar diretamente como executor das políticas sociais e temos aí um compromisso com a luta diária de todas as pessoas que vivem diretamente do sustento da natureza. Eu queria terminar essa comunicação trazendo para vocês os números do Rio Grande do Sul até o momento. Dia 13 de maio de 2024, o Estado contabilizava 147 mortos. Esse número chegou a 165. 127 desaparecidos, 800 feridos, 615 pessoas fora de casa. Afetou 2 milhões de pessoas. Muito obrigada.